Olá, está no ar mais um programa. O Espiritismo está na Bíblia. O objetivo desse programa é mostrar que a doutrina espírita não é contra a Bíblia, como muitos irmãos nossos, adversários da doutrina espírita, dizem. Não, o Espiritismo, sem querer fazer sectarismo, eu vou dizer, é a corrente cristã. Estou dizendo cristã porque muitos estão dizendo que o Espiritismo não é cristão, e eu estou dizendo com ênfase que é sim cristão, o Espiritismo, mas eles dizem que o Espiritismo não é cristão porque não aceita alguns dogmas. E, dentre eles mesmos, os nossos irmãos de outras crenças, eles também não aceitam todos os dogmas. Por exemplo, Testemunho de Jeová. Por exemplo, todos os protestantes, os cristãos ortodoxos da Igreja Ortodoxa Oriental não aceitam o dogma da infalibilidade do Papa. E eles não são cristãos? E o que Jesus disse? Conhecereis meus discípulos por se amarem uns aos outros, e não por crerem em tal doutrina, determinada doutrina, ou deixar de crer. Não é isso que faz o cristão. A característica do cristão é ser discípulo de verdade de Jesus. E o que é ser discípulo de verdade de Jesus? Seguir o principal mandamento que ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele ainda disse assim: toda a lei e todos os profetas se reduzem nestes dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não crer em determinado dogma que nós respeitamos, ou deixar de crer neles. Não. É praticar o Evangelho de maneira incondicional, amor irrestrito, até para com os inimigos. Isso é que é ser discípulo de Jesus. O resto é, sem querer agredir, é produto das ideias de teólogos, que muitas vezes os próprios teólogos não aceitam. E por isso viraram dogmas. E quem não aceitasse um dogma lá no passado, morria na fogueira. Mas eu queria abordar principalmente aqui hoje, neste programa, a evolução. A evolução, ela, como a doutrina espírita ensina para nós, ela existe em dois tipos, em dois planos. A evolução material, que podemos chamar de científica, o progresso, e a evolução moral e espiritual. E Kardec até diz que geralmente a evolução comum, material, a evolução do chamado progresso científico, tecnológico, as descobertas que vão acontecendo, o avanço do progresso de um modo geral da humanidade, Kardec diz, isso acontece em primeiro lugar. Depois é que acontece a evolução moral e espiritual. É uma grande verdade. Embora fosse até melhor que a moral, a espiritual, aparecesse em primeiro lugar. Mas a verdade é que, em primeiro lugar, aparece a evolução material. E vejam bem que o próprio Jesus dá a entender isso. Quando ele diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vejam que os dois verbos, conhecereis
e libertará, eles estão no futuro. Quer dizer, não é por agora. É a proporção que nós vamos progredindo, evoluindo. Então, nós vamos conhecendo a verdade. Por exemplo, vou dizer aqui, que está vindo para mim, para eu dizer, talvez não tenha muita relação com o que eu digo, que a água é H2O. É uma verdade descoberta pela ciência. A descoberta da ciência vem em primeiro lugar. Depois é que vem a descoberta da moral. Ou seja, a evolução da moral que vai acontecendo de acordo com a descoberta nossa do que é bom e do que é errado. O que é errado, o que é mal, nós vamos aprendendo que nós não podemos seguir. E o que é bom, não só podemos, mas devemos seguir, usando o nosso livre-arbítrio. E para nós usarmos o nosso livre-arbítrio, nós temos que conhecer o que é certo e o que é errado, para nós optarmos, tomarmos a decisão. Somos livres para escolhermos a prática do mal ou do bem. Mas primeiro, para sabermos o que é bem e o que é mal, temos que conhecer. Então, a evolução material, ou seja, o progresso científico, tecnológico, geralmente acontece primeiro. E a evolução moral do espírito vai acontecendo em seguida. Porque ela depende do conhecimento. Como, por exemplo, eu saber se uma determinada questão está certa ou está errada. Às vezes eu tenho que fazer uma pesquisa, vamos dizer, do direito de uma pessoa. O juiz, quando vai julgar uma causa, ele tem que estudar o processo para saber quem é que está certo e quem que está errado, para ele poder dar a sentença dele. Então, depende do conhecimento. Primeiro, nós temos que ter o conhecimento para depois chegarmos a uma conclusão do que é certo e do que é errado. E aí, então, nós vamos optar ou para a prática do bem ou para a prática do mal. E essa evolução, nos dois sentidos, nos dois tipos, nos dois planos, a do mundo físico e a do mundo espiritual, e o nosso espírito, quando ele está aqui, ele está praticando alguma coisa ruim ou boa para ele e que ele vai ter com ele. Até eu diria melhor, ele passa a ser aquilo ali e não só ter. E ele leva isso para o mundo espiritual com ele. Então, essa evolução espiritual, que é ele ser e não tanto ele ter, que seria mais de coisas materiais, do progresso científico, material, ele passa a ser um espírito mais evoluído, mais avançado. E isso ele não perde. Jesus tem uma frase que ele lembra esse assunto. Ele diz assim: buscai primeiro as coisas do reino dos céus. E as outras, quer dizer, as do mundo aqui, profano, as coisas da matéria, desse progresso material, elas vêm naturalmente. E já as espirituais, ele ainda acrescenta: ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, nem também a ferrugem pode consumir. Então, ele nos aconselha a buscarmos primeiro essas coisas do reino dos céus, que são do Espírito. E as outras, não nos preocupemos com elas, porque elas vêm naturalmente. Essa evolução, ela é uma coisa tão real que alguns já disseram
que ela é como nem a lei da gravidade, que acontece, queira ou não queira o indivíduo, queira ou não queira a humanidade. Ela vai acontecendo. E também a lei da evolução é assim. Queiramos ou não, ela vai acontecendo. O tempo vai passando e ela vai chegando. As coisas do passado vão ficando para trás, vão ficando superadas. E hoje, cada vez mais. Em tempos passados, longínquos, a humanidade demorava 500 anos, 1000 anos, para dobrar o seu conhecimento. Hoje, o conhecimento da humanidade está dobrando-se em 20 meses. Quer dizer, 1 ano e meio, mais ou menos, tudo na humanidade está dobrando-se em evolução, em progresso. Principalmente na informática e também na medicina. Então, a evolução ninguém segura. Repito, é como nem a lei da gravidade. Agora, a moral, ela vai num passo mais lento, porque ela depende, como eu disse antes, muito da evolução material. E ela é tão real também porque o próprio Jesus evoluiu. Quem quiser confirmar, veja Hebreus capítulo 2, que diz o seguinte: Jesus Cristo, para se tornar Salvador dos que o seguem, ele evoluiu, ele se aperfeiçoou. Muitas Bíblias dizem, mas aperfeiçoar-se é também evoluir, para ele se tornar Salvador de muitos que o seguem. Quer dizer, quando Jesus recebeu a missão do mundo espiritual, ou seja, de Deus, para nos trazer a boa nova, o Evangelho, ele foi um ser humano muito especialmente escolhido para isso. O plano espiritual não escolheu qualquer espírito, não. Escolheu um espírito muito especial, muito evoluído. Aliás, Jesus, ele é considerado não só pela doutrina espírita, mas por outras correntes espiritualistas, como sendo o governador, o chefe desse mundo nosso aqui. E por isso, ele veio com essa missão de trazer a boa nova para nós. E essa boa nova, para nós seguirmos, não é para tornar Deus melhor, porque muita gente pensa que quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus, nós estamos fazendo um bem para Deus. Não. Deus é imutável, dizem todas as correntes, geralmente espiritualistas. Os orientais dizem que Deus é permanente. E a Igreja, por exemplo, ela negou isso durante muito tempo, durante séculos. Mas no Vaticano II, Concílio Ecumênico Vaticano II, que terminou em 1965, disse que Deus, além de transcendente, ele é também imanente. Quer dizer, ele permanece em nós. Antes ela só admitia que Deus fosse um ser transcendente. Quer dizer, que transcende, que estava fora do mundo, estava fora de nós. Não, ele está também em nós, seguindo a influência aí da verdade oriental, que diz há milhares de anos que Deus é permanente. E, aliás, há um ditado latino, muito conhecido, que diz o seguinte: veritas ex oriente, veritas ex oriente. A verdade vem do Oriente. E essa é mais uma verdade que veio de lá. Como veio a reencarnação? Como vêm os mestres?
E muitas vezes esses mestres são mestres porque eles têm a ajuda espiritual, a ajuda de espíritos. Por exemplo, vamos citar só Chico Xavier, com a sua gigantesca obra psicografada, 450 livros. E eu costumo dizer, quem não conhece as obras de Chico Xavier, principalmente as do Emmanuel, falando sobre o Evangelho, sobre a teologia cristã, está perdendo muito, porque ele está perdendo a oportunidade de se aprofundar em grandes verdades. Ele está perdendo a oportunidade de evoluir, de crescer no conhecimento da teologia cristã, no crescimento das verdades cristãs. Então, a evolução é uma grande verdade, é igual à lei da gravidade, como eu disse, e o próprio Jesus evoluiu. Hebreus capítulo 2. Mas estamos chegando ao final. Muito obrigado pela sua atenção. Meu abraço fraterno para todos vocês, espectadores do nosso programa O Espiritismo está na Bíblia. Até a próxima.